Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, louvado seja Deus. Meu nome é Carlos André e é com muita alegria, irmão, que eu trago mais uma mensagem de Deus para o teu coração. Queridos amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor tem nos sustentado. É Deus que nos sustenta, irmãos. Se eu estou de pé, se você está de pé, é porque Deus tem nos sustentado. Nós só estamos de pé hoje porque Deus tem nos sustentado. Tanto a mim como a minha família, tanto a você como a sua família. Deus tem nos sustentado, irmãos. Então é por isso, irmão, que é motivo da gente estar agradecendo a Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem, irmão, um carinho, um amor enorme por mim e por você. Mas muitas das vezes, nossos erros, nossas decisões erradas, a gente entramos, irmãos, em grandes problemas e dificuldades. Porque, irmão, toda decisão, toda ação, há uma reação. E quando nós tomamos uma decisão, irmão, errada, vem as consequências sobre nossa vida. Então, mas o Senhor, irmão, Ele tem nos sustentado. Deus está contigo. Se você está passando, irmão, por alguma luta, dificuldade, algum problema, Deus está contigo. Ele não te abandonou, não. É só você, irmão, confiar em Deus. Nós precisamos começar, irmão, a confiar em Deus com todo o nosso coração. Precisamos acreditar, irmão, que Deus está conosco, porque as investidas do nosso adversário são muitas. As bandejas são enormes, bandejas bonitas. Mas toda bandeja que vem do inimigo, irmão, é para nossa destruição. Aparentemente é coisa boa, mas vai levar eu e você à nossa morte. Queridos amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre Pedro. Pedro, irmão, ele nega Jesus 3 vezes. Mas antes dele negar, o Senhor avisa ele. O Senhor diz para ele que ele iria negar 3 vezes. Então, irmão, como é que a gente está negando ao Senhor? A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 31, vai dizer assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, e estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedarmos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitaste.
Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um deste pequenino o não fizeste a mim. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Glória seja dada o nome do Senhor. Queridos amados irmãos, toda vez que nós não praticamos o bem, não ajudamos o nosso próximo, é como se a gente, irmão, estivesse negando ao Senhor. Porque negar o Senhor, irmão, não é só você negar de fazer a obra, não. Porque isso é fazer a obra. Você ajudar o seu próximo, você se compadecer pela dor do seu próximo, é você estar fazendo a obra. É você ver um irmão precisando de algo e você ter como ajudar, mas por ruindade não ajudar. Você está cometendo um pecado, porque todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando você, irmão, nega de ajudar um destes pequeninos, você está negando a Jesus, você está negando ao Senhor. Pedro, irmão, negou ao Senhor 3 vezes. A palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 26, do versículo 31 em diante, fala que Jesus diz assim para os seus discípulos: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse Pedro: ainda que me seja misto e morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Queridos amados irmãos, a gente pode ver aqui que o Senhor, antes de acontecer, ele avisou a Pedro que Pedro negaria 3 vezes. Naquele momento ali, Pedro se mostrava confiante e certo que não negaria ao Senhor, até chegar à prova. Pedro disse: ainda que me seja misto e morrer contigo, não te negarei. Olha a resposta que ele deu, uma confiança na frente do Senhor, tremenda. Mas muitas das vezes, irmão, a gente, quando estamos em uma situação boa, confortável, a gente dizemos: adoramos ao Senhor, eu nunca vou negar a Deus. Mas quando nos encontramos em um aperto, é aí que nós temos, irmão, que mostrar que nós estamos com Deus, que não negaremos o nome dele diante das dificuldades, nem das lutas, nem da calúnia. Pedro ali naquele momento ele se mostrou um homem confiante. Mas quando ele viu Jesus ser preso, que ele viu Jesus ser levado, e logo depois, irmão, quando ele é reconhecido, ele começa a negar o Senhor. Quando ele viu que não houve resistência de Jesus, talvez passou até pela mente dele naquele momento, se Jesus era o Messias mesmo, se era o enviado de Deus para salvá-los. Talvez tenha passado até na mente dele ali uma dúvida. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 26, do versículo 69, diz assim: ora, Pedro, assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo:
não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos amados irmãos, a palavra do Senhor que nos fala que Pedro, ele nega o Senhor 3 vezes diante do homem. A palavra do Senhor nos diz que se a gente negar ao Senhor diante dos homens, Ele vai nos negar diante do Pai. Se a gente disser que não conheço, que não fazemos parte desse homem, Ele, quando chegar aquele grande dia, Ele vai nos negar diante do Pai. Ele vai dizer que não nos conhece diante do Pai, porque nós negamos a Ele diante dos homens. Queridos amados irmãos, é importante que nós tenhamos conhecimento da palavra do Senhor. Pedro, antes de negar ao Senhor, o Senhor já tinha avisado a Pedro. Ele não estava ali inocente. Ele não negou ao Senhor sem saber, ele já sabia. É tanto quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta e ele se lembra daquilo que o Senhor falou para ele. Se você vai ver no início, ele vai dizer que ele não abandonaria o Senhor. Se fosse para morrer com Jesus, que ele morreria. Mas você vê que depois, isso ele estava com Jesus na ceia, onde estava tudo tranquilo, estava comendo, estava todo mundo bebendo ali o vinho, estava todo mundo ali fazendo parte do corpo do Senhor. Mas quando veio a provação, ele negou ao Senhor. Não negue ao Senhor, irmão, diante das dificuldades, nem das lutas, não. Não negue ao Senhor, não. Não negue ao Senhor de ajudar o teu próximo, não. Porque muitas das vezes abrimos a boca e dissemos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso próximo que está perto de nós. Odiamos aquele ao quem nós poderíamos ajudar. E nós falamos que amamos ao Senhor. Como é que eu e você amamos a Deus, ao qual a gente nunca viu, e nós odiamos ao nosso irmão que está próximo de nós? E muitas das vezes, irmão, queremos ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões planejam, vêm e roubam. E deixamos de ajuntar o tesouro no céu. Porque cada um que você ajuda desse pequenino, você está fazendo ao Senhor. Cada um que você ajuda, cada um que você, irmão, dá de coração, cada um que você visita quando está enfermo ou na prisão, cada um, irmão, que você acolhe, você está fazendo isso para o seu Jesus Cristo. Porque tudo que a gente fazemos, irmão, é contado. E o que não fazemos também é contado. Então, queridos amados irmãos, a palavra do Senhor aqui nos fala aqui que Pedro ele negou 3 vezes. Não negue ao Senhor, não. Não negue diante da luta, das perseguições, das calúnias, das ameaças. Não negue, não. Continue firme com Jesus. Porque o homem, irmão, ele pode matar o seu corpo, mas não negue aquele que pode mandar o seu espírito para o inferno, não. Porque Jesus, irmão, tem poder
para nos ressuscitar e nos dar a vida eterna. Mas o nosso adversário não tem poder para isso. Então não negue a Jesus não negue a Jesus por causa de festa, não negue a Jesus por causa de bebida, não negue a Jesus por causa de droga não negue a Jesus porque o mundo tem para oferecer não. Porque tudo isso aqui é passageiro, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Queridos amados irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Que Deus possa te abençoar grandemente, tanto a você como a sua família. E não negue ao Senhor não. Se converta dos seus pecados e volte-se para Deus. Pedro, irmão, depois que o galo canta 3 vezes, ele sai dali e ele chora amargamente. Se você vê uma diferença entre Pedro e Judas, Judas o traiu, mas quando ele sentiu o remorso, ele se matou. Pedro, quando ele sentiu o remorso, ele chorou. E eu creio que ele pediu perdão ao Senhor. Ele chorando e pedindo perdão a Deus. Enquanto Judas foi lá e tirou a sua própria vida. Queridos amados irmãos, o Senhor não quer que a gente tire a nossa própria vida. Ele quer que a gente se converta dos pecados, que a gente peça perdão, porque Ele é rico em nos perdoar. Ele é poderoso para isso, irmão. Ele é misericordioso para nos perdoar. Que nós possamos, se a gente, irmão, negou ao Senhor alguma vez, a gente peça perdão, que a gente venha chorar diante do Senhor, pedir misericórdia, porque Ele pode nos perdoar. Que Ele pode, irmão, nos salvar, tirar a angústia, a amargura do nosso coração. O Senhor Ele tem poder para lavar a nossa alma. Então que Deus te abençoe, a você e sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus, porque eu estou com Ele. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.